Capítulo 10. O desenvolvimento do sistema nervoso. Sejam bem-vindos ao capítulo 10 dos estudos do livro A Construção da Mente. Hoje vamos estudar o desenvolvimento do sistema nervoso e a sua necessidade. Vamos começar com a pergunta 352 do Livro dos Espíritos. 352. Imediatamente ao nascer recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. E capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5, 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra, desde o nascimento, tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Comentário. Estudamos em capítulos passados que trazemos em nosso corpo mental as experiências vividas por nosso espírito, sejam elas virtudes ou vícios, portanto,
caso uma criança houvesse de nascer com seu corpo desenvolvido, traria também seu estágio mental desenvolvido, e isto tiraria sua pureza, pois traria consigo todos seus vícios externados. O período de adaptação do ser, como uma criança, é de fundamental importância para seu crescimento. É dever dos pais educá-lo no caminho reto, o caminho de Jesus, para que quando o espírito estiver recobrado suas tendências e reflexos condicionados ao longo das vidas passadas, tenha já recebido as mensagens de amor. Ora, um malfeitor não aceitaria as instruções de Jesus, porém, quando criança, este espírito teria mais facilidade de assimilar os ensinamentos e com o passar dos anos, ao enfrentar os seus vícios do passado, teria as respostas já formadas, pela educação que veio quando criança. Portanto, a educação é mais importante do que se aparenta, pois é a partir dela que se muda e transforma a vida. Uma boa educação constrói e edifica, transforma e lápida. A falta da educação dificulta o trabalho daquele irmão reencarnado, pois a boa educação aflora os valores inseridos por Deus na própria consciência do ser. Agora, vamos ao tema: o desenvolvimento do sistema nervoso. O cérebro cresce a um ritmo impressionante a partir da 3ª semana de gestação. Seu tamanho aumenta em forma rápida entre o 2º e o 4º mês, quando milhares de novos neurônios são adicionados. No nascimento, o cérebro já possui a maioria dos neurônios definitivos, estimados em 100 bilhões, e continua a crescer por alguns anos. O cérebro humano tem uma notável plasticidade, a habilidade em ser modelado e modificado pelo crescimento de novas e mais complexas conexões entre as células. Durante a gestação, o espírito recapitula o desenvolvimento filogenético. Nos primeiros anos de vida, 0 a 2 anos, a energia, que durante a gestação plasmou o corpo físico nos moldes perispirituais e conforme a herança genética, agora atua, principalmente, no desenvolvimento dos órgãos e no funcionamento dos mesmos, habilitando um novo corpo ao pleno domínio do espírito. A energia criadora se manifesta no campo sensorial e motor. Vide Educação do Espírito, capítulo 5, do mesmo autor e editora. O espírito reconstrói rapidamente seus esquemas mentais, conforme os estímulos do meio, recapitulando, em alguns meses, o longo processo evolutivo dos milênios passados. O número de sinapses pode dobrar nos primeiros anos de vida, o que indica a intensa atividade neural. As possibilidades de desenvolvimento são imensas, mas os estímulos do meio, nessa fase, podem ser decisivos. Algumas sinapses tendem a enfraquecer durante o desenvolvimento, outras tendem a se fortalecer e abrir novos caminhos. O fator mais importante é o querer, a vontade, que corresponde à mola propulsora do desenvolvimento, daí a importância das experiências significativas e da motivação. Piaget, muito apropriadamente, denomina este período de sensório-motor. Henri Vallon destaca a importância da vida emocional, da afetividade, principalmente neste período. A partir dos 2, até aproximadamente os 7 anos, período denominado por Piaget de pré-operatório, desenvolve-se a função simbólica, a idade do faz de conta. Aumenta consideravelmente o uso da linguagem e do pensamento simbólico. Adora ouvir histórias. A coordenação motora se aperfeiçoa, linhagens e desenhos simples. Aos 3 anos, o pensamento ainda está muito ligado à percepção visual, ou seja, acredita no mundo como vê e não tem consciência de que existem outros pontos de vista. Ainda está na fase egocêntrica, mas, por volta dos 3 ou 4 anos, começa a despertar para o outro, para o mundo, querendo saber o significado das coisas. É a fase dos porquês. Aumentando a percepção do meio, amplia-se também a influência externa, quando o exemplo e o meio ambiente exercem maior influência em seu desenvolvimento. Gradualmente, a criança vai reagir aos estímulos do meio. As vibrações, pensamentos e ações agem sobre sua natureza anímica. Vibrações de teor elevado despertarão os impulsos superiores e nobres ao mesmo tempo em que propiciarão o desenvolvimento dos sentimentos superiores do superconsciente, visto ser a criança um ser perfectível. No entanto, vibrações de teor inferior poderão acordar prematuramente impulsos do mesmo teor, propiciando o surgimento de sentimentos inferiores com que o espírito guarda afinidade ou que cultivou no passado e que se encontram adormecidos em seu subconsciente. Após os 6 ou 7 anos,
Ocorrem transformações importantes em sua vida mental, quando, segundo o espírito André Luiz, em Missionários da Luz, o processo reencarnatório está consolidado. Piaget chama este período, 7 a 12 anos, de operatório concreto. O pensamento lógico ocorre, mas geralmente apenas se houver objetos concretos disponíveis ou se experiências reais forem relembradas. Rudolf Steiner relembra a importância de se trabalhar com o sentimento, com a fantasia criadora da criança e com imagens que fecundem e elevem sua energia criadora. Destaca a importância das vivências que lhe despertem admiração, o entusiasmo diante das maravilhas do mundo. Destaca ainda a importância das atividades artísticas no processo educacional. A partir dos 13 ou 14 anos, segundo o espírito André Luiz, na obra Missionários da Luz, item 2, a pineal ou epífise neural reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Piaget denomina esse período, no aspecto cognitivo, de operações formais, quando o jovem será capaz de lidar não só com as situações reais e concretas, mas também de pensar logicamente sobre coisas abstratas, adquirindo o pensamento científico. Temos, pois, o espírito reencarnado em sua romagem evolutiva, manifestando-se gradualmente conforme o amadurecimento dos órgãos e a interação com o meio, vencendo desafios, aprendendo e avançando, aperfeiçoando-se e evoluindo. Esse desenvolvimento gradual de um egocentrismo dos primeiros anos de vida, caracterizado pela anomia, por um amor de apego, até alcançar plena autonomia, ao amor universal, representa a evolução do espírito que, naturalmente, não ocorre apenas em uma encarnação, mas através dos milênios de esforço e trabalho de construção de si mesmo, num constante, gradual e progressivo vir a ser, sempre avançando, refazendo caminhos, aperfeiçoando a inteligência, o sentimento e a vontade, a caminho da perfeição. O período de formação do sistema nervoso é de muita importância para a caminhada moral e emocional do ser. Finalizando o vídeo, vamos ver o capítulo 12 item 1 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Infância psicológica. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade, quando se é portador de equilíbrio mental, mediante o estudo, o exercício, as leituras. No entanto, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Muitos fatores contribuem para essa ocorrência, na generalidade dos fenômenos emocionais. Entre outros, destacamos os atavismos culturais e sociais, no que dizem respeito à infância e aos poucos direitos que lhe são concedidos durante a formação da personalidade da criança. Rigidez no lar, como negligência na educação, geram, na sua psique, pavores e comportamentos esdrúxulos, que acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada, dependente. Toda vez que esse adulto enfrenta desafios, fugirá deles ou procurará mecanismos escapistas para esconder os temores, enfermando ou considerando-se incapaz, deprimindo-se. Noutras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado, fazem-se caracterizar pelo ciúme, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo. Normalmente desamado, guarda a imagem da severidade com que foi educado no lar e torna-se ditatorial, indiferente, impiedoso. Reflete aí o comportamento ancestral, que os pais e familiares tiveram para com ele e que, agora, automaticamente demonstra, escondendo os próprios conflitos sob a máscara da dureza, da insensibilidade. A criança insegura, que permanece no subconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis e ilógicos. No íntimo ele teme, e exterioriza agressividade, sente necessidade de carinho, e desvela raiva, ódio, precisa de apoio, de amparo, no entanto foge, isola-se. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade, busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Quase sempre esse adulto, que não amadureceu psicologicamente, sente-se deslocado do si profundo e do meio social onde se encontra. Para ocultar o desamor por si mesmo adorna-se de coisas que chamam a atenção, e busca prazeres que lhe não saciam a fome dos desejos.
no fundo, odeia a própria debilidade de caráter, invejando os fortes, detestando aqueles que lhe parecem superiores, assim travando lutas íntimas intérminas, quais atormentados Davis contra os Golias das paixões internas que não consegue vencer. Identificada na infância, que não foi vivida com felicidade nem amor, a causa da sua insegurança, os resíduos daquele período persistem amargurando por toda a existência, caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-se crescer, realizar-se. Enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, cada vez apresentando-se sob disfarce diferente. A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo o investimento de esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. Costuma-se asseverar com certa realidade que, no íntimo, todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Há razões subjacentes nessa afirmativa, graças à herança psicológica infantil da insatisfação e dos medos, da crueldade e da agressividade que ficaram estratificadas no subconsciente, sem libertação, sem conscientização da sua realidade como ser digno. Atemorizada, a criança, pelas recompensas e pelos castigos, ao libertar-se da sujeição dos pais ou educadores severos, permanece presa às regalias como ao medo das punições divinas, perdendo a própria identidade, confundindo-se, vítima permanente de infundada consciência de culpa, quando não a tem obnubilada temporariamente pela presunção, pela prepotência. Por melhor que seja, sempre se cobra mais, afirmando que se poderia haver desempenhado com perfeição e profundidade. Quando se equivoca, perturba-se, deixando que a criança interior assuma o comando da sua conduta, passando a ter medo do correspondente castigo, do qual fica à espera, em conflito. É indispensável que se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, enfrentando com amor a própria infância não superada, a fim de diluir as fixações, mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se sobreponham às de natureza perturbadora, crescendo, a pouco e pouco, na emoção, até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Grande número de conflitos, cujas raízes perduram no período infantil, cede lugar à segurança de comportamento, de afetividade, facultando o auto-amor, bem como o amor ao próximo, certamente depois de realizar esse encontro com os temores ocultos, que não mais se justificam, deixando de ser fantasmas invencíveis. Esse esforço bem direcionado, graças ao autodescobrimento, pode ser considerado um renascimento psicológico na vitoriosa reencarnação, cuja meta é desenvolver os valores íncitos no espírito e reparar as opções que geraram provas e expiações na passada experiência carnal. Até esse momento o ego era caprichoso, dominador, porque permanecia com mais vigor do que o self, não se permitindo superar as paixões primárias e alucinantes. Prevalecia como fonte de autossustentação, escamoteando a inferioridade através de reações intempestivas, caprichosas, como efeito natural da má formação do caráter psicológico. A atração do self enseja o arrebentar das algemas, no entanto a sua conquista é interior, enriquecida de alegria e de renúncias, sem medos, nem ambições sem significado real. A reflexão em torno dos objetivos da existência física é imperativo relevante para o amadurecimento psicológico, fator indispensável para a harmonia do indivíduo que se abre ao si profundo. Com essa realização, os significados das ocorrências passam a ter profundidade, perdendo o caráter perturbador, afugente, egocêntrico. Decorre dessa conquista, concomitantemente, admirável compreensão das limitações e fraquezas próprias, como das demais pessoas, que se tornam dignas de estesia e solidariedade, em face do desenvolvimento da consciência em nível superior. Repartindo o sentimento latente de amor, o adulto psicológico recebe amor, e a criança íntima, acalmada, cede lugar ao ser desenvolvido, equilibrado, portanto, saudável. A harmonia emocional deve acompanhar a intelectual, e vice-versa, trabalhando pelo progresso espiritual na busca da bem-aventurança que a todos aguarda no término da jornada evolutiva, que é a meta. Comentário. A criança, tendo seu sistema nervoso em formação ainda, necessita de amor, de atenção e cuidados. O amor é a água que jorra da fonte de Deus, o amor dos pais é a chance que aquela criança tem crescer com Jesus no coração, o amor sincero, o amor que perdoa, o amor que educa, o amor no seu sentido mais belo, é aquele que faz transformar o vício em virtude.